O QQQ bateu duas vezes aqui no GEX, que era uma concentração grande de gama, e foi buscar a maior concentração de gama do dia, nos 490. Após fechar o gap aqui, não conseguiu chegar nessa concentração. Quer entender como que funciona, o que é o gama? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico do QQQ de 5 minutos. O ativo abriu com um gap de baixa aqui, até que relevante. Se não me engano, foram mais de 1% aqui na abertura. É quase 1% de baixa, tá? O ativo estava consolidado aqui, aí por volta das 11 da manhã, saiu o dado do PMI de serviços e mostrou força no setor de serviços americano. Então, o mercado começou a se animar a partir desse dado. Ele conseguiu fechar o gap de baixa, tá? E a maior concentração do gama após os 485 era os 490, como eu já informei para vocês. Porém, o ativo não teve força para chegar lá. Após fechar o gap aqui, o ativo derreteu, quase que voltou para a mínima aqui do dia, nos 485. O SPY também, gap de baixa, consolidou aqui na primeira hora do dia e por volta das 11 aqui conseguiu ter força para começar a subir. O ativo também fechou o gap de baixa e depois derreteu na última hora do dia, que foi buscar, praticamente chegou nos 463 aqui. A Nvidia abriu com gap de baixa também, mas teve muita força logo nos primeiros 5 minutos do dia. Consolidou e aí depois devolveu tudo. E aí por volta das 11, com o mercado batendo de novo nessa concentração do 113, teve mais força e conseguiu até passar o gap de baixa. Só que depois o ativo devolveu um pouco da alta, tá? A Nvidia, no caso, estava um pouco mais forte do que o resto do mercado. Ficou entre o GEX 1 e o GEX 5. Vamos dar uma olhada na AMD, que é uma empresa que vai divulgar seus balanços do primeiro trimestre do ano. Então, o ativo, ele abriu, na verdade, em alta, aqui com um leve gap de alta. Teve muita força no começo do dia, segurou aqui, e aí depois, no começo da tarde, o ativo teve mais uma pernada de alta, foi buscar exatamente o GEX 5, e onde que ele parou? Na concentração de gama. Então ele tentou passar algumas vezes aqui, mas não conseguiu e devolveu um pouco da alta que teve durante o dia. Vou entrar na plataforma do MentorQ e mostro o que os dados estão me dizendo para o balanço de AMD. Agora eu estou aqui na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui eu consigo ver com mais detalhes as concentrações de cada strike. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico do QQQ 0DT do dia de ontem, dia 5 às 11 da manhã, nós vimos que o ativo estava aqui por volta dos 486, tá? É que está sobreposta a linha verde com a linha branca aqui. E a maior concentração do dia era os 490. Então, puxou o ativo, né? Puxou bem o ativo. Chegou até por volta dos 488, 489, se não me engano. Só que aí não teve força para chegar e aí o mercado derreteu a partir dali. Como prometido, vamos analisar os dados aqui da AMD para ver, para entender como que o mercado está posicionado e o que o ativo pode fazer amanhã depois do resultado dos balanços. Bom, sazonalidade está levemente positiva, momento está neutro, volatilidade está neutra. O posicionamento nas opções está comprador, tá uma pontuação alta aqui compradora, e a condição do gama também está positiva. Então, a princípio, as pontuações estão favoráveis para uma leve alta, né? Estão batendo uma com a outra. Se nós olharmos aqui o NetGex, que é o posicionamento do GEX, somando todas as expirações, então nós estamos aqui por volta dos $100. Nós temos uma concentração grande aqui no 105, porém nós temos uma concentração grande aqui
nos US$ 90. Vamos agora olhar para o DEX, que é o posicionamento do Delta. Bom, é interessante ver que o posicionamento de Delta no ativo está majoritariamente negativo. Então, as pessoas estão acreditando que o mercado pode cair. E se cair, essas pessoas vão ganhar dinheiro, que está posicionado com esses deltas aqui em cima. E tem pouca quantidade de delta positivo. Por último, vamos dar uma olhada no modelo de swing trade aqui deles, de 5 dias. Então, nós vemos que o ativo pode, baseado nesse modelo, chegar até os 108 no curto prazo ou até os 92 na parte de baixo. Bom, somando tudo e olhando os resultados das empresas que já divulgaram, então acredito que sim, a empresa deve divulgar um bom resultado. Porém, como a gente está vendo, mesmo resultados bons, os ativos estão com uma alta bem leve, porque ainda os investidores estão preocupados com os efeitos das tarifas. Então, por mais bom que venha o resultado, deve ser uma alta leve, não deve ser um movimento tão grande. Então, baseado no delta principalmente, eu vejo e acredito que o mercado, na verdade, pode cair um pouco. De novo, se vir um resultado bom, deve ser uma baixa que é bem leve também. Se vier um resultado ruim, aí sim o ativo pode cair de forma mais acentuada. Então, por mais que algumas pontuações está construtiva para o ativo subir, como eu falei, o mercado está muito preocupado ainda com as tarifas e as altas estão sendo amenizadas por causa disso. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise todo dia, de segunda a sexta. E deixa nos comentários se você quer que eu traga alguma análise de algum ativo que você está acompanhando, que vai soltar balanço nos próximos dias. É só deixar nos comentários.